Livro de Apocalipse, capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embriagaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão cálices de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, o mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. É aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo, dura pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quanto mistério, hein? Difícil, né? Muito bem, meus irmãos, vamos tentar entender então aqui acerca dessa grande meretriz da Babilônia. Devo repetir sempre alguns detalhes importantes. Nós temos que entender que o livro de Apocalipse não está escrito de forma cronológica, ok? Então, às vezes ele volta a tratar de assuntos que ele já tratou, ou ele vai tratar do futuro, ou ele repete coisas do passado, mas a tendência é progressiva, tá? Progressiva, mas não é em ordem cronológica, tá? O ponto do capítulo 17 é o seguinte: Deus, ele está trazendo algumas nuances teológicas sobre o julgamento da meretriz da Babilônia, tá? Esse julgamento ele já foi tratado no capítulo 16, que são as taças da ira de Deus, tá?
Agora, no capítulo 17, Deus vai dar aqui algumas nuances teológicas. O capítulo 16, ele relatou os eventos dessa vingança de Deus, desse juízo de Deus. Mas o capítulo 17, ele vai dar algumas nuances teológicas, falando assim, por exemplo, o porquê que Deus está julgando essa Babilônia, quem era essa Babilônia, o que está por trás de tudo isso, tá? Para a gente entender como Deus enxerga o todo. Para quem não estava nos outros estudos, vale ressaltar aqui, meus irmãos, que nós estamos vivendo o seguinte período. Já se passaram os 4 cavalos do Apocalipse, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Mais especialmente os 3, que é o cavalo amarelo, o preto e o vermelho. Vocês lembram o que significa o cavalo vermelho? Guerras em nível global, não é? Vocês lembram o que significa o cavalo amarelo? Epidemias, não é? Aumento da mortalidade. Vocês sabem o que significa o cavalo preto? Crise econômica global, tá? Então, esses 3 cavalos do Apocalipse e seus cavaleiros representam eventos em nível global que servem para testificar que o fim está chegando. Então, na verdade, esses 4 cavalos e cavaleiros é o princípio das dores, ok? É o princípio das dores, que a gente já viveu e estamos vivendo, né? O próximo evento que vai acontecer é a vinda do anticristo, certo? Então, o capítulo 17 está tratando do anticristo, de outros detalhes, mas em especial do anticristo. Então, meus irmãos, alguém me perguntou na aula passada, pastor, então qual é o próximo evento que vai acontecer? A vinda do anticristo. A próxima coisa que está para acontecer é a vinda do anticristo. Vindo o anticristo, os santos vão fazer orações a Deus, clamando para que Deus venha julgar e vingar a igreja. Vindo o anticristo. Então Deus vai responder às orações da igreja, vingando a igreja contra o anticristo, e vai fazer derramar na terra o quê? Um asteroide, tá? Que são os selos, tá? Que na verdade é o 6º selo, tá? O asteroide. E esse asteroide ele está exemplificado através de 7 trombetas, lembram? Muito bem. E ainda haverá um tempo, depois que acontecer esse evento do asteroide, se você tiver dúvidas, pastor, onde está esse asteroide na Bíblia? Isso é bíblico mesmo? Terminando o estudo, você pode me perguntar, que a gente conversa pessoalmente. Terminando esse período desses desastres causados por esse asteroide, Deus vai dar esse período de tempo para que alguns se arrependam. E em seguida, ele vai vir com a última cartada, que são as 7 taças da ira de Deus. E nessas taças da ira de Deus, Deus vai fazer uma separação entre o que serve e o que não serve a Deus. Deus vai deixar claro quem são os ímpios, porque alguma dessas taças ele vai atingir só os ímpios. Alguma dessas taças da ira de Deus não vai atingir os crentes, só vai atingir os ímpios. Tá? E o capítulo 17 vai mostrar o que está por trás de tudo isso. Quem é essa besta? Assim, por que Deus está julgando esta besta? O mal que ela causa ao mundo. Tá? Então é mais nesse sentido. Ok? Capítulo 17. Se encontraram aí? Conseguiram se encontrar? Capítulo 17. Vamos lá. Vamos entender aí sobre essa besta. Nosso objetivo hoje é ir até o versículo 14. Tá? E na outra aula iremos estudar o versículo 15 ao 18. Vamos ao versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Então perceba que está relacionado às taças da ira de Deus. Que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, da grande prostituta, que se acha sentada sobre muitas águas. Então ele vai relatar esse julgamento da grande prostituta, da grande meretriz. Observe que no versículo 2 ele repete sobre a questão da prostituição. Com quem se prostituíam os reis da terra. Então vamos entender quem é essa prostituta. Essa prostituta, meus irmãos,
é essa mulher do versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Quem é esta mulher? Versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Essa grande cidade, na época de João, na época da igreja primitiva, era Roma. Porque Roma era o símbolo da prostituição, era o símbolo da imundícia, era o símbolo da luxúria, do luxo, e era o símbolo de oposição a Deus. É claro que não era apenas Roma, porque outras cidades eram promíscuas também e perseguiam os cristãos. Mas Roma era tido como o grande símbolo disso. Então, essa mulher simboliza duas coisas. Simboliza Roma, daquela época, e simboliza o mundo, que persegue o crente em todas as épocas. Ok? É interessante nós notarmos que as profecias bíblicas, ela tem essa característica de tipificar duas coisas ao mesmo tempo, algumas das profecias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus estava relatando lá sobre a queda dos muros de Jerusalém, ali ele estava respondendo ao questionamento dos discípulos, e no relato de Jesus, alguns daqueles eventos proféticos que Jesus relatou, se aplica só à queda de Jerusalém, alguns se aplicam apenas à volta de Cristo, alguns se aplicam aos dois. Vocês entenderam? As profecias bíblicas têm essa liberdade. Ela flutua, ela tem aplicações na época da Bíblia e para os nossos dias. Então, essa cidade aqui é Roma, tá? A cidade tida como a capital da prostituição, e também simboliza o mundo em todas as épocas, tá? E o mundo jaz o maligno, tá? Então, muito bem. E vamos voltar aí para os primeiros versículos. Versículo 1. Mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O que são essas muitas águas? Muitas águas. Versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, mundos, multidões, nações e línguas. Ok? Tão bom saber que a Bíblia explica a si mesma, né? Isso tira aquela arrogância humana de que existe algum ser humano que possa ter o domínio do conhecimento do significado da Bíblia, quer dizer, só fulano de tal que tem. Não, a Bíblia, ela se auto-explica. O papel do mestre é apenas mostrar onde ela se auto-explica. Está aqui a explicação, né? O que são essas muitas águas? São os povos. E por que essa mulher está sobre essas muitas águas? Porque essa mulher é o espírito do mundo, oriundo do diabo, que governa os ímpios. Lembre-se que Paulo falou lá em Efésios capítulo 2. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, né, segundo o curso deste mundo, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência. Isso aqui é Efésios 2. A mulher sobre as muitas águas é o mundo que governa as multidões. Tá? Muito bem. É interessante nós notarmos que o livro de Apocalipse ele mostra um antagonismo, mostra uma constante tentativa do diabo de imitar a Deus. Porque a igreja ela é simbolizada como uma mulher. Lembra de Apocalipse 12? Com resplendor, com glória. O diabo também ele tem o seu sistema representado como forma de uma mulher. Agora volte para o capítulo 17, versículo 1. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para duas características do mundo governado pelo diabo. Que essas características ela tem seguido desde o início da história, tem seguido este mundo. Que é o pecado da prostituição, né? Por isso que ela é chamada de grande meretriz, versículo 2, com quem se prostituem os reis da terra, tá? E o pecado e pecados religiosos, como blasfêmias, versículo 3. Versículo 3 fala, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia.
com 7 cabeças e 10 chifres. Por que esses 2 pecados? Blasfêmia e prostituição. Significa que o mundo pratica apenas prostituição e blasfêmia? Não é que esses 2 pecados são os carros-chefes do diabo no mundo. Então, porque se a Bíblia for relatar cada um dos pecados que o mundo pratica, não haveria espaço. Então, a Bíblia resume em 2 pecados que Deus odeia muito, que é a prostituição e a blasfêmia. Tá? A blasfêmia porque o diabo, quando ele levanta impérios para perseguir os cristãos, é comum esses ímpios lançarem palavras de blasfêmias contra Deus. Na nossa geração, por exemplo, nós temos visto aí, através do movimento gay, por exemplo, onde eles blasfemam contra a Bíblia, blasfemam contra a família, né? Blasfemam contra Cristo e blasfemam contra tudo que se chama Deus. Então isso é característica do espírito do anticristo, porque ele é contra Deus, então ele blasfema contra Deus. Tá? E assim aconteceu com Faraó, assim aconteceu. Quem é o Deus de Israel para que eu possa libertar esse povo? Quem é esse Deus? Faraó disse para os israelitas. Assim aconteceu com o rei da Síria, assim aconteceu com o rei da Babilônia, rei persa, grego, romano, né? Por exemplo, um dos reis da Grécia, generais de Alexandre o Grande, invadiu Jerusalém, blasfemou o altar do sacrifício, né? O general Tito, no ano 72 depois de Cristo, invadiu também Jerusalém, também blasfemou o altar do sacrifício de Jerusalém. Então isso é típico do diabo, essa blasfêmia. E o outro pecado é a prostituição, pecados de ordem sexual. Por quê? Na verdade aqui são todo tipo de pecado, mas ele pegou um pecado para simbolizar os demais pecados e resumir todos em um. Esse tipo de figura, meus irmãos, de linguagem é chamado de metonímia, uma parte pelo todo. Tá? Uma parte pelo todo. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A lua causa mal ao ser humano? Não. E por que falou que a lua não vai causar mal? Significa os aspectos que envolvem a noite. Perigo de assaltantes, etc, etc, etc. Para o povo que estava peregrinando no deserto, quando escreveu esse salmo, todos os perigos peculiares ao aspecto noturno. Então é uma parte pelo todo. Ao invés de falar os perigos da noite, ele falou a lua. Vocês entenderam? Então aqui, ao invés de falar todos os pecados, ele resumiu em prostituição. Isso significa que Deus ele dá uma atenção muito especial aos pecados de ordem sexual. Deus odeia muito os pecados de ordem sexual. Não é à toa que a Bíblia usa esse pecado como símbolo dessa desgraça toda. Deixa uma coisa clara para os irmãos. Isso significa que alguns pecados Deus odeia mais do que outros. Ok? Então, existe sim pecadões. É uma palavra tão assim, imprópria, pecadão, né? Pecadão. Existem pecados mais graves do que outros, isso é bíblico. Eu entendo quando a pessoa diz assim, olha, não existe pecadinho nem pecadão. Na verdade, quando um crente fala isso, ele está tentando corrigir, né, a displicência de alguns crentes, que dizem assim, foi só uma mentirinha, né? Aí o crente, não, mas olha, não existe pecadinho nem pecadão para Deus, né? Mas para a gente corrigir alguém nesse sentido, você não precisa distorcer a Bíblia. Qualquer pecado é grave. Os irmãos entendem isso? Qualquer pecado é grave, e muito grave. Qualquer pecado que você cometa te torna merecedor do inferno. A preguiça, a mentira, qualquer pecado te torna merecedor do inferno e da ira de Deus, porque qualquer pecado é grave. É interessante nós notarmos que existem 3 personagens que fazem uma seleção de pecado grave e pecado menos graves.
existem nós, pessoalmente, cada um de nós temos as nossas seleções de pecados. Tá? Então, por exemplo, pecados que nós não conseguimos abandonar, a gente não acha que esses pecados são graves. Pensa nos pecados que você ainda comete hoje. Vou pegar um pecado que geralmente a grande maioria da população comete, falar mal dos outros. Por que a gente não para? Porque a gente não acha que é tão grave assim. Entenderam? Então existe uma lista de pecados que cada um de nós tem, uma seleção de pecados que a gente considera grave e o que a gente não considera grave. Tá? A gente continua pecando dia após dia em alguns pecados porque a gente acha que eles não são muito graves. Agora, você roubaria um banco hoje? Não porque você acha que é muito feio, muito grave. Então você tirou da sua lista diária de pecado. Vocês entenderam? Você assassinaria 10 pessoas amanhã? Você ia cometer um homicídio? Não. Imagina um crente cometer um homicídio, então você exclui da sua lista de pecado. Mas e a preguiça? A mentirinha, sabe? Então, são três personagens que fazem seleções de pecados. Nós individualmente, então nós somos muito implacáveis com pecados que nós não cometemos na nossa cabeça. Tá? Então, por exemplo, se um pai de família cometeu um adultério, a gente vê, nossa, como pode fazer isso com a pobre coitada da esposa? É porque a gente não comete, então a gente é implacável. Vocês entenderam? Então esse é o primeiro personagem que faz seleção de pecado, nós individualmente. Um outro personagem que faz seleção de pecados, a igreja, em conjunto. Alguns pecados a igreja tolera e outros não. Tá? Por exemplo, atraso, chegar atrasado nas coisas da igreja. A igreja é tolerante, é ou não é? A igreja é tolerante. Sei lá, fazer a coisa de qualquer jeito, a igreja é tolerante. A vaidade, a soberba, o orgulho, se exibir, a igreja é tolerante. Mas pecados como roubo, a igreja é tolerante? Não. Pecados da ordem sexual, a igreja é tolerante? Não. Então você percebe que nós individualmente temos os pecados que nós somos mais tolerantes e intolerantes. A igreja escolhe alguns pecados que são mais tolerantes e intolerantes. Por exemplo, a fofoca é algo digno de disciplina, é ou não é? Não é só o adultério. A fofoca merece disciplina, porque a fofoca, ela prejudica a igreja mais do que o adultério. Quando foi a última vez que você ouviu falar de uma disciplina por fofoca? É claro que é difícil porque até pegar o fofoqueiro, não é? Então isso mostra que a igreja também tem seus critérios. E a outra pessoa que faz essa seleção de pecados é o próprio Deus. Dos três, qual está correto? Deus. Tá? Deus, ele tem os pecados que ele considera mais graves e os outros que ele considera menos graves. Mas não existe pecado que Deus não considera grave. Ficou claro? Todo pecado para Deus é grave, só que alguns são gravíssimos. Não existe pena leve. Isso significa que... primeiro deixa eu dar as bases bíblicas para vocês. A soberba, está escrito no Salmo 19, tudo isso porque estou falando da prostituição, porque ela está aqui. Salmo 19, Davi diz, me livra da soberba, me livra de tão grande transgressão. Isaías capítulo 1, versículo 17, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, ou seja, tem alguns pecados que são tão graves que eles são como vermelhos como as escarlatas. Está escrito lá em... Jesus falou que menor rigor haverá no juízo para Sodoma e Gomorra do que para Tiro e Sidom. Se há um rigor menor, é porque existe uma penalidade menor e outra maior. Entenderam? E por último, o versículo que tem que nos calar contra esta questão é quando Jesus disse para Pilatos, menor pecado tem que me entregou a ti. Então, quando alguém fala assim para você, não existe pecadinho e pecadão, você fala assim, opa, não é bem assim. Existe pecado e existe pecado gravíssimo. Todo pecado é grave, só que alguns pecados são gravíssimos. Ficou claro, meus irmãos? E quais são os pecados, pegando a Bíblia como um todo, que a Bíblia considera como gravíssimo, que Deus não tolera? A soberba, Deus bate muito nisso. A idolatria, a blasfêmia, por isso que ela está aqui. Tá? E na ordem social,
a fofoca. Lembra daqueles lá em Provérbios? De tantas coisas que Deus abomina, aquele mais abomina é aquele que causa discórdia. E pecados de ordem sexual. Aí vem o adultério, a fornicação, a prostituição, o homossexualismo. Então, por que esse pecado é tão grave perante Deus? Ele passou a ser o carro-chefe representativo do mundo. Tá? Então você pode perceber que em todas as culturas, os impérios que perseguiram a igreja, perseguiram o povo de Deus, uma característica desses impérios é a depravação moral desses impérios. O Império Romano, por exemplo. Entre os imperadores romanos havia incesto. Né? Havia incesto, homossexualismo. O Império Grego, Alexandre o Grande, é um grande exemplo disso, do homossexualismo. Tá? E esse mundo de hoje que nós estamos vivendo, a prostituição é algo muito forte nessa cultura hoje. Porque tudo se resume à prostituição. Tá? Atirar-se pela televisão, pelas propagandas da televisão. Tá? Vai fazer a propaganda do Kinder Ovo, tem uma mulher de biquíni. Vai fazer a propaganda do chinelo, tem uma mulher de biquíni. Não é assim? E quando for fazer uma propaganda de biquíni, o que vai ter? Então, tudo... Veja, um dia eu cliquei num site de notícias. De notícias. Para saber as notícias. E tinha lá um artigo dizendo assim... a traição é algo saudável para o seu casamento. Um site respeitadíssimo no Brasil. A traição é uma coisa saudável para a sua relação no casamento. Então, é isso que nós temos hoje. E é interessante que esse espírito da prostituição tenha adentrado a igreja. E a igreja tem sido um pouco complacente com isso. Eu vou dar um exemplo disso. Como a igreja encara mulheres cristãs usando roupa em ambientes públicos, roupas do tamanho de roupas íntimas, como lingerie. Como a igreja encara isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como a igreja hoje encara mulheres cristãs em ambientes públicos, aquáticos, usando roupas do mesmo tamanho de uma lingerie? A igreja é implacável? Ou ela é tolerante? Tolerante. É ou não é? Inclusive, os crentes começam a achar isso natural. Como a igreja encara as mulheres vindo para a igreja com roupas justas ou curtas? E homens também com roupas justas. A calça do Zezé de Camargo. Como as mulheres encaram isso? Como os homens encaram isso? Você percebe que a igreja tem sido complacente e tolerante com isso. Então, esse espírito do anticristo que está lá fora, aos poucos tem conseguido atingir a igreja. É o espírito de prostituição. Obviamente, eu serei tido por careta por algumas pessoas por citar essas questões, que deveria ser óbvio para o crente. É ou não é? Sigamos. Então, uma característica desse império do anticristo, desse mundo, é a prostituição. A palavra prostituir aqui é porneia. Da onde é usado hoje pornografia? Tá? Então, um pecado que Deus abomina e muito. Versículo 2. Com quem se prostituiu os reis da terra, ou seja, os reis que governavam esses impérios e governam, são tidos como pessoas que se prostituem, que têm como característica a prática da imoralidade. E com o vinho da sua devassidão, foi com que se embebedaram os que habitam na terra. Atingem todos, não só os reis, mas todos os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Por que deserto? Porque ele está extraindo esse termo deserto de Isaías 21, que trata da queda da Babilônia. Isaías 21 é a profecia com respeito à queda da Babilônia. Lá em Isaías 21 fala que do deserto vem como um tufão a ira de Deus. A ira de Deus vem como que fosse um tufão do deserto. Isso nos faz lembrar as tempestades de areia no deserto. A tempestade de areia trazia prejuízos.
derrubava os barracos, as habitações. Então, quando a pessoa percebia que ia chegar uma tempestade de areia, já teria que se abrigar. Então, Deus está usando essa linguagem da tempestade de areia para falar da ira dele contra essa Babilônia. Por isso esse deserto, fomos levados ao deserto, e vi uma mulher montada numa besta. Quem é essa besta? Essa besta, muito bem. Essa besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta, meus irmãos, é do capítulo 13. É o sistema político. Capítulo 13, versículo 1. E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Ou seja, cabeça simboliza governo, liderança, tá? 7 simboliza completude, um número fechado. 10 também simboliza completude, número decimal. Tá? Então, significa que essa mulher, que é esse mundo, a podridão deste mundo, ela está por trás do sistema político que o anticristo vai operar neste mundo. Então, lembrando que a besta que emerge do mar, com esses chifres, é o sistema político dirigido pelo anticristo. A besta que emerge da terra é o sistema religioso. Porque todos os impérios que se levantaram contra o povo de Deus, ao mesmo tempo que era um sistema político, militar, também era um sistema religioso. Porque os imperadores e os reis se consideravam deuses, se achavam próprio Deus. Ok, meus irmãos? Tranquilo até aí? Quem é essa mulher de Apocalipse 17? O mundo, que na época de João estava representada por uma cidade. Qual cidade? Roma. Muito bem. Algumas cidades hoje em dia são conhecidas como cidades do pecado, não é? Quais cidades hoje em dia são conhecidas como cidade do pecado? Las Vegas. Dizem as más línguas que vieram de lá, das trevas, me contaram pessoalmente. Olha, por onde você anda tem mulheres nuas desfilando, dançando e se oferecendo, etc. E outra cidade que foi até um pouco tempo atrás conhecida como cidade do pecado também era Paris, né? Principalmente no século passado, aquelas mulheres que dançavam nos bares, etc. Muito bem, sigamos. Versículo 3 ainda. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Esse deserto aqui simboliza o quê, meus irmãos? O deserto, quando se refere à igreja, simboliza provações enviadas por Deus. O deserto, no que se refere à Babilônia, simboliza a ira de Deus, porque é extraída de Isaías 21, que fala da queda da Babilônia, que vem como um tufão do deserto. Ok? Muito bem, sigamos. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Quem é esta besta? Quem é esta besta? Sistema político, porque ela é governada por reis, chifres e cabeças. Muito bem. Oi. A mulher é o mundo. O deserto aqui é a ira de Deus. A besta é o sistema político global. Muito bem. Lembrando, meus irmãos, o espírito dessa besta sempre esteve no mundo no decorrer da história. Mas aqui esse sistema político vai estar unificado através de 10 reis. Tá? Não é necessariamente, literalmente 10 reis, mas significa que todos os governantes políticos do mundo vão estar unificados sobre um mesmo governo. Ok? Vai existir uma época no mundo que vai ser organizada as nações, em uma organização das Nações Unidas. Um dia vai surgir isso, uma organização das Nações Unidas, e a partir daí vai se destrinchar e vir outros sistemas para unificar isso. Eu não sei se já existe a Organização das Nações Unidas? Vocês percebem no meu olhar o tom irônico?
Isso é muito bem. Muito bem, essa besta escarlate. Versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. O escarlate, meus irmãos, é uma cor vermelha, mas não é um vermelho parecido com fogo. Sabe aquele fogo que tem uma tonalidade vermelha e avermelhada? Então, escarlate é um vermelho como que de fogo, tá? É um vermelho escuro. Então, por que ele simboliza pecado? Porque ele simboliza a morte. Tá? Então, ele passou a simbolizar os níveis mais agudos de degradação moral. Então, versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas. Tá? Por quê? Porque o mundo tem como grande ponto central, motivacional, o materialismo. Tá? O materialismo, o amor às riquezas. Então, a luxúria acompanhada do luxo. Aliás, a luxúria geralmente vem acompanhada do luxo, daí tem essa associação. Então, os imperadores romanos, o Império Assírio, o Império Babilônico, tá? Então eles têm uma pompa, os reis têm uma pompa, ouro, são ouros, pérolas, etc. E o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Tem a ver que esse é um dos aspectos do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A soberba da vida, o que mais? A concupiscência da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com pecados de ordens mais físicas, vícios, imoralidade sexual, etc. Concupiscência da vida, o que é a concupiscência da vida? As riquezas, o amor à riqueza, etc. Riqueza não é pecado, tá, gente? Ser rico não é pecado. Aliás, todo mundo no céu vai ser rico, porque todo mundo vai ter uma herança enorme. Não vai existir pobreza no céu. Se pobreza simboliza piedade, então como é que vai ser o céu? Vai estar cheio de pobres e pobrezas? Tá? Pobreza é uma desgraça, não é uma bênção. Pergunta para um pobre. Então, meus irmãos, no entanto, essa riqueza aqui tem a ver com a idolatria à riqueza em oposição a Deus. O apego aos bens materiais em oposição a Deus, que é típico do mundo. Muito bem. Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Um cálice de ouro. Jeremias 51. Falando da queda da Babilônia, o poder e a queda da Babilônia. Jeremias 51, versículo 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Caiu a Babilônia. Então esse cálice de ouro, ela remete a essa profecia da queda da Babilônia. Meus irmãos, e por que Babilônia? Tantas nações perseguiram Israel, não é? Por que Babilônia? Tente perceber isso. Por que poderia ter sido usado o Egito, a Síria, o Império Persa, a própria Roma? Mas por que Deus escolheu a Babilônia para representar todos os impérios que perseguiu a igreja? Porque a Babilônia, diga, Joel, porque foi algo central nas Escrituras. Porque Deus usou o império da Babilônia para cumprir as maldições da lei sobre o reino de Judá. Ok? Então vamos lá. Reino de Judá, raiz de Davi, reinado de Davi, linhagem de Davi, tem algo central relacionado à igreja na Bíblia. Lembra que Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 28, que se atentamente não derdes ouvidos à voz do Senhor teu Deus e não cumprides todos os seus mandamentos, virão sobre ti todas essas maldições. Os inimigos te perseguirão até a morte, tereis fome, sereis escravizados.
E qual foi o império que Deus usou para cumprir essas maldições? A Babilônia. Então, quando o judeu cristão olha para o nome Babilônia, ele lembra que Deus ele é justo e fiel e ele cumpre o que ele promete. E ele prometeu que usar inimigos para perseguir Israel se eles não cumprissem a lei. E a Babilônia foi o primeiro que Deus usou. Ok? Então, a Babilônia foi... A dor que o judeu sente no que diz respeito à Babilônia é uma dor muito aguda. É como se dissesse assim, a culpa de toda a desgraça de Israel, dali em diante, começou com a Babilônia. O reino do norte foi com a Síria, mas o reino do sul, Judá, começou com a Babilônia. Depois da invasão da Babilônia, do exílio da Babilônia, pronto, Israel nunca mais conseguiu liberdade, como eles tinham antes da Babilônia. Então, existe Israel antes e Israel depois da Babilônia. Então, foi um marco. Por isso que Deus usou a Babilônia para exemplificar tudo isso. Ficou claro? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vou perguntar com muita tranquilidade e testar a memória de vocês. Autorizam-me? Sigamos. O que é essa mulher? Essa mulher simboliza o quê? O mundo, que na época era simbolizada por qual cidade? Roma. Essa besta aqui. E esse deserto? E quando é deserto relacionado ao povo de Deus? E esse vermelho escarlate? Pecado. Muito bem. Vocês estão aprendendo. E essas pedras preciosas? Riquezas do mundo. Não é riqueza qualquer riqueza, é riqueza mal adquirida, ok? Riqueza associada a pecado. Muito bem. Que mais? O que simboliza... de onde foi tirado esse cálice na mão? Cálice de ouro na mão da mulher. De onde foi tirado isso? Jeremias 51, 7. Muito bem, vocês estão de parabéns. Vamos lá. Sim, por que Deus escolheu a Babilônia para simbolizar tudo isso? Porque a Babilônia foi um divisor de água na história de Israel. Porque foi o instrumento que Deus usou para cumprir a maldição da lei. Ok? Divisor de águas. Perdoa, Emanuel. Perdoa, Emanuel. Não fique irada com Emanuel. Emanuel, atente para o que eu vou dizer. Por que Babilônia foi usada por Deus para simbolizar tudo isso? Porque a Babilônia foi um divisor de águas na história de Israel. Ok? O judeu não nutre uma dor, uma mágoa tão grande com Roma, com o Império Grego, Macedônio, com o Império Persa, tão quanto ele nutre com a Babilônia. Ok? Muito bem. Sigamos, meus irmãos, sigamos. Nós estamos agora no versículo de número 5. Na sua fronte, ou seja, é o que caracteriza esse império mundano. Na fronte simboliza isso. A característica simboliza aquilo que é a marca, ok? A marca de tal coisa. A marca desse mundo qual é? Achava-se escrito um nome. Nome na Bíblia simboliza exatamente característica. Um mistério. Quer dizer, que mistério não é um mistério... não é mistério no sentido de que é algo que não pode ser prescrutado, um mistério que ninguém vai saber. Mistério aqui é a palavra como se fosse código, ok? Porque o código, não existia essa palavra na época da Bíblia. Então, quando a Bíblia fala em mistério, está falando que é algo que existe um significado e você consegue descobrir. Né? É diferente do mistério de hoje em dia. Mas por que ele falou mistério? Porque os crentes, eles tinham que ler isso e tentar decifrar. Porque um soldado romano, o guarda romano que estava
guardando João lá na prisão, se ele descobrisse que João estava, por exemplo, falando que essa mulher aqui é Roma, ele iria morrer. Então ele fala, mistério, ele está dizendo o seguinte, prestem atenção vocês crentes que conhecem a Bíblia. Ok? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, a partir de Babilônia, todos os impérios que se levantam contra o povo de Deus passou a ter esse mesmo significado. Então, quando ele fala a grande, a mãe das meretrizes e das abominações, para a época, quem era essa Babilônia? Roma. Mas não se limita apenas naquela época. Ok? Versículo 6. Então vi a mulher, diga, Roseli, está perdoada antecipadamente. É porque o tradutor da Bíblia para o português quis trazer o sentimento do grego. O sentimento do grego é algo imponente, algo solene vai ser dito. Entendeu? Algo solene. Mas em grego não está em maiúscula, não. É apenas o sentido que quer dar ênfase. E a maneira como o tradutor encontrou para mostrar esse sentimento para nós, foi colocando em letras, como dizia meu pai, graúdas. Ok, Roseli? Muito bem. Havendo paz em tua alma, seguiremos. Versículo 6. Então vi a mulher, quem é essa mulher? Embriagada com o sangue dos santos, porque esse mundo que hoje é politicamente correto, esse mundo hoje que prega liberdade, cada um com a sua religião, esse mundo aí amigável aí, que não é mais tão amigável, no fundo, ele odeia os crentes, ok? Mas não existe nenhum comandante global para juntá-los para perseguir os crentes. Então, por enquanto, está tudo bem. Mas a alma, o espírito desse mundo é de ódio contra os crentes. Sabe qual é o sonho dos ímpios? Não ter igreja e não ter crente no mundo. Vou usar uma palavra usada no cotidiano, para não encher o saco deles. Entenderam? Esse é o sonho deles. Deus vai realizar esse sonho deles. Logo, logo. Porque Deus vai tirar daqui dessa terra a igreja. Ok? Então, você diz, mas esse mundo vai matar os crentes? Esse mundo vai matar os crentes. Por quê? Porque o anticristo ele vai congregar pessoas de todas as nações para perseguir a igreja. Embriagada com o sangue dos santos significa que essa mulher, esse mundo vai matar muitos crentes, muitos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é e está para emergir. Lembra que eu disse para vocês que essa besta, ela sempre existiu? Então ela era. Mas ela existia na época de João no Apocalipse? Ela era. E ela ainda está por vir, ou seja, ela ainda vai vir novamente. Significa que essa besta, ela sempre existiu, só que quando o Apocalipse fala dela, ela está dando uma ênfase maior para a besta final, ok? Mas o espírito da besta sempre existiu. Então, a besta, versículo 8, a besta que era e não é, ou seja, ela era, mas ela já não é como era antes, na época de João, mas ela está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. É uma forma de dizer que ela sempre está aí. Muito bem. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Isso aqui nós iremos ver na próxima aula. Os adventistas pegam esse versículo e dizem: Roma está construída sobre 7 montes. Logo, esta besta aqui, que caminha para a destruição, é o Império Romano.
O Império Romano acabou enquanto política como era antigamente, mas ele permanece como Igreja Católica. Logo, essa besta é o Papa. Entenderam de onde eles tiraram a ideia do Papa? É desse sentido. Muito lindo, muito bem arquitetado, mas não é bíblico de dizer que é o Papa. Mas isso nós iremos ver na próxima aula. O que é essa besta, se é o Papa? Eu já adianto para vocês que, na minha opinião, não é o Papa. Tá? Mas nós iremos entender, então, na próxima aula.